Olá, pessoal. Vamos então aqui iniciar a aula número 2 do mini curso Introdução à Transição de Fase. Meu nome é Leonardo Hospedal Prestes Rosas. Aqui segue o meu contato. E, essencialmente, nessa aula a gente vai apresentar os conhecimentos básicos de termodinâmica, ou seja, aquilo que é essencial para discutir as transições de fase, efetuar uma classificação da transição de fase e também discutir um pouquinho dos expoentes críticos. Vamos iniciar então essa aula. Aqui os conceitos básicos de termodinâmica. Primeiro, quando a gente coloca temperatura, a gente tem que generalizar o conceito de energia. Tem duas possibilidades: a energia livre de Helmholtz e a energia livre de Gibbs. Por exemplo, aqui eu estou utilizando a anotação que T é temperatura, P é pressão, V é volume e N é o número de partículas. E, essencialmente, quando a gente coloca a temperatura, a gente generaliza o conceito de energia. A primeira aqui é o F, energia de Helmholtz, que é o U menos TS, onde S é a entropia. U, essencialmente, é a energia interna do sistema quando a temperatura é igual a zero. Pode contemplar, por exemplo, energia cinética, energia potencial, pode ser potencial gravitacional, potencial de uma mola, pode também entrar aí energia elétrica. E aí é uma competição que aparece esse termo menos T vezes a entropia. Então a energia vai ter que ter a competição entre a energia interna e esse termo que carrega a entropia. E o sistema vai estabilizar no mínimo dessa configuração. E o que a gente tem em termos de diferencial é que o dF, ou seja, a mudança na energia de Helmholtz, é menos S vezes a alteração na temperatura menos P vezes a alteração no volume. Vamos demonstrar essa relação que essencialmente nos está mostrando que o F é função da entropia, da temperatura, desculpa, F é função da temperatura e do volume. Ou seja, temperatura e volume são as variáveis internas do sistema. Vamos lá, né? As variáveis independentes, se o dF é menos S dt menos PdV, as variáveis independentes é T e volume. Aqui a gente está interpretando esse dF como sendo uma espécie de diferencial do F, ou seja, uma variação infinitesimal do F. É aquele delta que a gente costuma ver, só que quando esse delta é muito pequeno. Uma dedução simples, a gente utiliza essencialmente a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna é igual à troca do calor mais o trabalho realizado ou recebido. E a segunda lei da termodinâmica, que essencialmente nos coloca no caso de processos reversíveis, que a variação no calor é igual à temperatura vezes a variação na entropia. Assumindo, né, que o trabalho que você realiza é essencialmente menos P vezes a variação do volume, ou seja, aqui a gente está ignorando os outros tipos de trabalho elétrico e assim por diante, a gente pode colocar as expressões. A gente tem, vamos voltar ali, né? O delta Q é TdS e o delta W é menos PDV, ou seja, colocando essas duas informações aqui. E esse primeiro termo TdS, a gente pode reescrevê-lo da seguinte maneira, como sendo a diferencial do T vezes S menos S dt. Lembrando que a diferencial ela satisfaz as mesmas propriedades da derivada, ou seja, se eu pego um diferencial de xy, ele é igual diferencial do x vezes y mais x vezes diferencial do y. Então, portanto, o TdS é igual ao diferencial do todo, né, do Ts menos S dt. E aqui a gente coloca os resultados. du é igual a dTs menos S dt menos PDV. E o primeiro termo eu coloco para o outro lado. Aí fica um sinal de mais, subtrai. Então, eu tenho aqui du menos diferencial do Ts é igual a menos S dt menos PDV. E como a soma das diferenciais é diferencial da soma, ou aqui, no caso, a subtração, a gente tem que o diferencial de U menos TS é igual a menos SDT menos PDV. Só que U menos TS é justamente a energia de Helmholtz.
Ou seja, a diferencial do F é igual a menos S dt menos P dV, confirmando, portanto, que as variáveis independentes são temperatura e volume, ou seja, mudanças nessas quantidades geram mudanças na energia livre de Helmholtz, ou seja, um dF. A outra possibilidade é a gente colocar a energia livre de Gibbs, que é essa na letra G, que é, por definição, U menos TS mais PDV. Aqui a gente vai mostrar que as variáveis independentes são a temperatura e pressão, ou seja, a variação no G é igual a menos S dt mais V dP. Mudanças em G estão associadas a alterações na temperatura ou pressão. E a dedução simples é você justamente pegar a definição, né, que o G é U menos TS mais PDV, e tomar o diferencial. Daí, diferencial de G é igual a diferencial de U menos o diferencial de TS mais diferencial de PV. Aqui, utilizando a propriedade, né, da diferencial do produto, fica du menos TdS menos SDT mais PDV mais VDP. Novamente, utilizando a primeira lei da termodinâmica, lembrando que a variação da energia interna é a variação do calor mais a variação do trabalho. A variação do calor é TdS, o trabalho é menos PDV. A gente coloca essas quantidades e observa que há uns cancelamentos, né? O TdS cancela com outro termo e o PDV também cancela. E no final fica apenas sobrando que o dG é igual a menos SDT mais VDP, confirmando que as variáveis dependentes, no caso da energia livre de Gibbs, é temperatura e pressão. Ou seja, variação nessas quantidades, variação em T, variação em P, gera variação em G. E aqui eu coloco algumas observações. Primeiro, se o número de partículas for variável, a gente deve adicionar um μdn, onde esse μ é o potencial químico e o dn, no caso, é variação no número de partículas, tanto em dF quanto em dG. E a segunda observação, que se a gente coloca um campo magnético externo, normalmente a gente utiliza a letra H, devemos adicionar em dF/dG menos mdH, onde m é a magnetização do sistema. Ou seja, conforme você vai colocando outras variáveis, você também tem que generalizar a- o G, o G ou o F. Tá? Continuemos. Então, as quantidades observáveis, essencialmente, elas são obtidas a partir de derivadas parciais com relação às energias, ou de Helmholtz ou de Gibbs. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo bem simples, que é a entropia. A entropia, se a gente utiliza a energia livre de Helmholtz, é menos a derivada de F em relação a T. Daí você coloca V e N constantes, já que F, as variáveis independentes, são T e V. Por outro lado, se você está utilizando a energia livre de Gibbs, a gente tem que a entropia é menos S derivada em relação a T, com P e N constantes. Lembrando que em G as variáveis independentes é T e P. Se o número de partículas for constante, a gente pode omitir esse N aqui. Na maioria das vezes, aqui a gente vai utilizar a energia livre de Gibbs. E também eu colocar uma observação aqui que acontece bastante, né? Em alguns livros, coloca-se simplesmente que o S é menos a derivada de G em relação a T, ou menos a derivada de F em relação a T. Eles omitem essa, que você tem que colocar V e N constante ou P e N constante, de um ou no outro. Às vezes acaba omitindo essa notação aqui. E outras fórmulas, por exemplo, o volume ele pode ser obtido como a derivada de G em relação a P. A magnetização, derivada de G em relação a H, é um com sinal de menos. O calor específico, a pressão constante, ela é menos temperatura
vezes a derivada segunda de G em relação a T. O que a gente chama também de compressibilidade, com temperatura constante, é menos um sobre V, derivada segunda de G em relação a P. A suscetibilidade magnética é menos a derivada segunda de G em relação a H, onde H é o campo magnético. E por último, o coeficiente de expansão térmica é um sobre V, é a derivada mista de G em relação a T e P. Ou seja, se eu calculando derivadas parciais das energias livres, você vai obter as grandezas, né? O volume, o calor específico, a compressibilidade, a magnetização, a suscetibilidade e assim por diante. Vamos seguir em frente. E aqui eu começo a primeira parte, né, com relação às transições de fase. Então, esse aqui são os resultados principais que a gente acabou de mostrar, que é as duas energias de Helmholtz e a de Gibbs. Lembrando, a de Helmholtz a nossa anotação é F, que é U menos TS, e as variáveis independentes é T, é temperatura e volume. No caso de Gibbs, a gente tem o GU menos TS mais PV, e as variáveis independentes é temperatura e pressão. Aqui também fica claro a discussão que a gente tem, né? Que o S é obtido através do F, da derivada de F em relação a T. Por exemplo, como eu mostrei aqui, né? O S menos derivada de S em relação a T. Dá para ver nessas diferenciais aqui, né? Lembrando do cálculo 2. E a notação, né? U é a energia interna, que é a energia do sistema não colocando em questão a temperatura. T a temperatura, V o volume, P pressão e S a entropia. E aí vem a questão, né? Quando utilizar F ou quando utilizar G? É a resposta, né? Isso depende do que será feito com o sistema. Por exemplo, se você for alterar a temperatura e o volume, é mais conveniente utilizar o F. Agora, se você for alterar a temperatura e pressão, utilizamos o G. E as quantidades observáveis são obtidas via derivadas parciais das energias. Aqui eu fiz um pequeno resumo que é essencialmente o que nos interessa. A gente vai trabalhar mais com a energia de Gibbs. Então, o S, já agora omitido naquelas notações, é essencialmente derivado. O S é menos dG em relação a T, a magnetização é menos dG em relação a H, onde H é o campo magnético externo. O calor específico ele depende da derivada segunda de G em relação a T, vezes esse fator menos T. E a suscetibilidade é menos derivada de G em relação a H2. Seguindo em frente. E aí tem algumas maneiras de você classificar a transição de fase. A mais antiga, que ainda também é utilizada bastante, é de Ehrenfest. E ela diz o seguinte, né? Uma transição é dita de primeira ordem se a primeira derivada de G é descontínua. E aqui eu coloquei um exemplo. Eu fiz esse gráfico do G em relação a P e do G em relação a T. A gente observa que essa função ela é contínua. E aqui eu coloquei esse P0 como sendo um ponto, assim, um ponto crítico do sistema. E aí, se a gente vai fazer, no caso, o gráfico da entropia em relação a T, você observa que quando você se aproxima de T0, aparecem esses pontilhados, indicando que a função é descontínua em T0. Ou seja, e lembrando que a entropia é a derivada de G em relação a T, com sinal de menos, a gente observa que a primeira derivada de G é descontínua. E nessa classificação, a transição é dita de primeira ordem. E o mesmo discurso se repete para F demais observáveis. Daí a gente coloca a transição é dita de segunda ordem se a derivada segunda de G é descontínua. Daí, neste caso, nessa situação, o G e o dG são contínuas. E aqui eu fiz um gráfico, né, do que seria por exemplo, uma transição de segunda ordem. Daí eu coloco, por exemplo, aqui a gente tem o gráfico de G e da entropia, o G é contínuo, o S também é contínuo,
e essa é a derivada primeira de G em relação a T. Mas se você for, por exemplo, calcular o calor específico, próximo de T0 há essa divergência, como a gente pode ver nos gráficos, tanto pela esquerda quanto pela direita. E lembrando que o calor específico ele é essencialmente a derivada segunda de G em relação a T. Então, aqui a gente tem um exemplo qualitativo do que seria uma transição de segunda ordem. E a classificação mais moderna, ela diz o seguinte, né? As transições de fase, elas são definidas como ou elas são contínuas ou descontínuas. Isso só nos interessa aqui analisar as primeiras derivadas. Por exemplo, a derivada de g ou a derivada de f. Você vai ver, essa primeira derivada é contínua ou descontínua? É isso que nos interessa. Porque se você utilizasse, por exemplo, a definição antiga, né, a DR em festa, você poderia definir transição de terceira fase, de quarta fase e assim por diante, levando em conta as derivadas parciais terceira e quarta. Nessa classificação, você meio que só olha a primeira derivada. Normalmente, como eu coloquei essa observação, quando a transição de fase é contínua, a gente acaba observando que as derivadas segunda apresentam divergências. Então, é costume se adotar esse jargão, né, de falar a transição contínua é de segunda ordem, ou seja, a primeira derivada é contínua, mas a segunda apresenta divergência. Então, às vezes tem essa, na literatura, é muito costume se utilizar ainda a ideia de primeira e segunda ordem. A gente tem que ter em mente que segunda ordem é contínua. E, analogamente, né, uma transição de fase descontínua também se coloca esse jargão como sendo uma transição de primeira ordem. Dessa observação, né? Na maioria das vezes, a variável alterada é a temperatura e trabalha-se com a energia livre de Gibbs. E aqui eu fiz um exemplo, né? Você tem, por exemplo, vamos definir o conceito de energia livre de Gibbs por unidade de volume, mantendo, claro, o número de partículas fixo. Então, você tem que esse G pequeno é G sobre volume. Ou, em outras palavras, o G esse G é uma espécie de densidade, né? O G é o Gzinho vezes o volume, de modo que a gente tem duas possibilidades de, vamos dizer assim, mudar o G. A primeira, a variação de G é igual a G vezes a variação no volume, e a segunda é variação de G é igual à variação desse Gzinho vezes o volume. A gente tem conceitualmente duas coisas diferentes. Na primeira, que a gente vai falar que é de primeira ordem, você mantém o G e altera o volume. Ou seja, inicialmente algumas partes do sistema mudam de fase, assim a gente tem uma espécie de coexistência de fases. E na segunda, que seria a ideia de segunda ordem, você tem que a variação do G, a variação desse Gzinho vezes o volume, ou seja, todas as partes do sistema elas mudam de fase simultaneamente no mesmo volume. De uma maneira, de uma figurinha, assim, a gente pode ter a noção. A gente tem esse volume, e no primeiro caso, a transição de fase descontínua, a gente tem uma espécie de efeito de nucleação, né? A gente tem uma coexistência de fases. Ou seja, o sistema, algumas partes do sistema mudaram, como aparece nessas bolinhas riscadas, e outras partes permaneceram no estado que estava inicialmente. Então, essa seria a ideia de uma transição de primeira descontínua ou de primeira ordem. E o outro caso seria a discussão de uma transição de fase contínua, ou seja, o sistema como um todo foi alterado para uma nova fase. Ou seja, o sistema de maneira contínua teve essa alteração. E normalmente o maior interesse é em transição de fase contínuas. Por quê? A gente vai ver mais para frente que tem algumas propriedades muito interessantes. Vamos aqui iniciar a ideia da teoria de Landau. Inicialmente, o Landau ele introduz o chamado um conceito muito importante, que é o conceito de parâmetro de ordem, que eu vou chamar com essa letra grega eta. Tal que a gente diz que o eta ele é igual a zero se você estiver numa temperatura acima da temperatura crítica
E se ele estiver abaixo da temperatura crítica, é diferente de zero. De uma certa maneira, através desse eta, você consegue distinguir as duas fases, como eu coloquei aqui na figura, ou nesse volume em branco, assim, ou nesse volume riscado. Ou seja, o eta meio que distingue essas duas fases. Ou está numa fase ou está na outra. E ele é zero numa e diferente de zero na outra. Aqui, esse TC é chamado temperatura crítica. Claro que você poderia, por exemplo, ter uma pressão crítica assim por diante, mas normalmente o que costuma aparecer nos livros é a questão da temperatura. Então, essa aqui seria a ideia de uma transição contínua ou segunda ordem. Daí a questão que eu tenho que a gente tem que colocar, né, que a principal dificuldade é você descobrir qual é o parâmetro de ordem de cada sistema. Mais ou menos na década de 30, por exemplo, o Landau percebeu que na descrição de materiais ferromagnetos, a gente tem que o parâmetro de ordem é a magnetização. Essencialmente, você tem um material paramagnético e ferromagnético. O paramagnético, a gente pode pensar que como se fosse vários dipolos, e esses dipolos, assim, pequenos ímãs, eles estão meio que desordenados, de modo que se você somar a contribuição de cada desses dipolos, no final do dia acaba sendo zero. Então a média da magnetização do sistema é zero. E no caso do ferromagneto, todo mundo está apontando para a mesma direção. E daí você tem uma magnetização global diferente de zero. Então essa aqui seria uma espécie de uma transição de zero para zero, e aqui o parâmetro de ordem é a magnetização. Esse é um exemplo talvez mais simples que a gente pode colocar de que seria um parâmetro de ordem. Posteriormente, eu vou introduzir outros casos. E além disso, uma coisa muito importante é que no caso das transições de fase contínuas, quando você está muito próximo da temperatura crítica, a gente pode escrever o que a gente chama de leis de potência. Por exemplo, o calor específico, ele essencialmente é essa temperatura dimensional, que eu defini como T pequeno, que é a T menos temperatura crítica, dividido pela temperatura crítica, ou seja, é uma espécie de desvio da temperatura adimensional, e ele aparece com uma potência menos alfa, ou seja, C igual ao módulo de T menos alfa. Uma lei de potência mesmo. E a questão da suscetibilidade é módulo de T menos gama. O parâmetro de ordem próximo da temperatura crítica, ele pode ser escrito como T elevado na beta. E quando você coloca por exemplo, um campo magnético externo e analisa o parâmetro de ordem com T igual a zero, mas com H diferente de zero, ele essencialmente é proporcional a H elevado na 1 sobre delta. E essas constantes alfa, gama, beta, delta, é o que a gente chama de expoentes críticos. Eu falei aqui expoentes mais básicos, de fato existem outros expoentes críticos, mas esses são os que mais aparecem numa primeira abordagem. Resultados importantes, resultados teóricos, né? Esses coeficientes, eles não estão completamente soltos, eles satisfazem, de fato, algumas inequações. Essa de Rush-Brock, que ela diz que o alfa mais 2 beta mais gama tem que ser maior ou igual a 2. A primeira inequação de Griffiths, alfa mais beta vezes 1 mais delta maior que igual a 2. A segunda inequação de Griffiths, que ela diz que o gama tem que ser maior que beta vezes delta menos 1. Daí eu comentei, né? Ressalta-se que existem outros expoentes críticos e outras inequações. E além disso, quando a gente faz a temperatura igual à temperatura crítica, essas inequações elas viram equações, ou seja, viram igualdades. E devemos colocar algumas observações, né? Primeira, os resultados da teoria de Landau é uma aproximação.
a gente pode obter resultados mais precisos, por exemplo, valores para os expoentes críticos mais precisos, se você parte de uma teoria microscópica, ou seja, algo mais fundamental, você obtém uma teoria macroscópica, ou seja, somando os efeitos do micro indo para o macro, e na teoria macroscópica, efetuando aproximações, a gente obtém os resultados da teoria de Landau. E uma outra observação, os resultados são clássicos, clássicos no sentido que a transição de fase ocorre devido a uma alteração na temperatura ou pressão ou volume. Aqui a gente está utilizando a temperatura. E outro comentário que não estamos considerando transições de fase quânticas, ou seja, transição que são geradas por efeitos quânticos, porque nesses casos vale a pena ressaltar que as inequações, algumas delas podem ser alteradas e também pode trazer uma dependência na dimensão espacial. Bom, essencialmente, aqui eu fecho essa segunda aula. Agradeço a todos pela atenção e até breve, né, pessoal?